Hoje vamos falar sobre como turbinar o seu home office com qualidade. Oi, meu nome é Laura, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou fisioterapeuta e eu vou te ajudar a solucionar riscos ergonômicos de uma forma prática e simples para você já conseguir utilizar aí na sua casa, modificar o seu ambiente, o seu posto de trabalho e, consequentemente, ter mais produtividade, foco e melhorar o seu ambiente. Bom, esse tema, na verdade, eu procurei e eu achei muito interessante porque muitas pessoas hoje estão em casa ou então estão de uma forma híbrida, né, indo na empresa ou ficando em casa, mas vão deixando algumas coisas de lado. E aí, quando tá em casa, realmente precisa fazer esses ajustes, né? Que às vezes parecem bobos, mas faz total diferença. Cada detalhe conta. E se você tem alguma dor na sua cervical, dor na lombar, de uma forma que tá muito intensa ou já faz alguns meses que você tá com essa dor, muito provavelmente pode ser por conta de como você tá sentado, de como você tá posicionado. E aí eu venho aqui para te ajudar com isso. Vamos lá então? Primeiramente, você precisa entender o que é isso, que área que é essa, que você provavelmente nunca deve ter ouvido falar, ou se ouviu foi bem por cima. Essa área se chama ergonomia. A ergonomia ela é uma ciência que ela realmente analisa o posto de trabalho do colaborador. Geralmente, as pessoas, né, que são profissionais nisso, como eu sou fisioterapeuta, nós vamos avaliar as adaptações, né, que precisam ser feitas no seu ambiente para você, porque é muito comum as pessoas se adaptarem no ambiente que tá. E aí você pode ver, né, pessoas em várias situações assim tenebrosas de trabalho, tendo que fazer sobrecarga ou então realmente fazer muito mais força ou então horas de trabalho em certa posição, seja em pé, sentado, e aí pode causar lesões, incômodos, enfim. Isso pode tanto ser parte física como cognitiva, então a ergonomia ela trabalha em cima disso, tanto na parte de adaptações do trabalho, como parte também mental, cognitiva, como que tá a situação no trabalho, né, entre outras situações, outras particularidades. Mas hoje o tema desse vídeo é como turbinar o seu home office. E aí eu separei 5 pontos para você já deixar anotadinho aí. Então, o primeiro ponto são os itens ergonômicos e a parte confortável que você pode trazer no seu ambiente de trabalho, porque sim, o conforto, ele é um dos pilares da ergonomia. E para isso existem vários itens, vários produtos que com a consultoria que eu ofereço, caso você tiver interesse em saber mais informações ou até mesmo fazer uma consultoria comigo, só entrar em contato, vou deixar algumas informações aqui no box de informações e aí a gente conversa mais a respeito disso. Mas se você tiver outras dúvidas também, pode deixar nos comentários, tá? Então, esses itens, eles podem ser desde a cadeira ergonômica, o apoio de pés, o apoio de punho, todos os itens auxiliares que vão compor o seu posto de trabalho, o seu setup. Isso para quem trabalha em escritório ou então em home office, que utiliza computador, notebook, né? Mas também é possível fazer outras adaptações em outros cenários, tá bom? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre escritório, sobre home office nessa parte, nessa área, tá bom? O segundo ponto são as tecnologias para otimizar o seu foco e ter mais praticidade, mais produtividade durante o seu trabalho. Então, alguns fones de ouvidos te ajudam a diminuir o ruído, né? Porque às vezes você mora em um lugar que tem muito barulho, ou então na sua casa tem às vezes criança, ou às vezes tem mais pessoas, e aí você não consegue focar porque tem muito ruído externo. Então, o fone de ouvido, ele é uma ótima opção caso você precise abafar, né, o ruído e não ter esse tipo de distração.
Outra opção também são as ferramentas de organização e produtividade. Uma que eu uso muito e adoro é o Trello. O Trello é excelente, é um aplicativo que você consegue otimizar, colocar tudo que você quer. Ele é muito prático. Se você nunca utilizou, teste. E se você já utilizou, me deixa aqui nos comentários o que você achou. Outra opção também são o Google Agenda, Google Docs, agendas compartilhadas ou agendas de papel mesmo, como Planner. O que você achar melhor, que você se enquadrar um pouco melhor, isso vai te ajudar a ter mais rotina e ter mais organização durante o seu dia. Ponto número 3. Os ambientes dedicados e saudáveis. O que é isso? Você ter um ambiente somente para o trabalho. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas tente deixar um espacinho só para o seu trabalho, porque aí você não tem distrações. A mesma coisa do ruído no fone de ouvido, você foca em um local, você sabe que ali você vai trabalhar em um determinado período e não vai ter outro tipo de distração. Item número 4, agora a gente vai falar sobre rotina. Sim, rotina é muito importante. Rotina, pausa e limites. Sim, muitas pessoas não têm limites durante o trabalho em casa. Acha que pode tudo, acha que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. E meu amigo, não é bem assim. Obviamente que é mais tranquilo quando você está em home office. Você consegue fazer uma atividade diária, algo em casa e depois trabalhar. Isso é muito comum, mas mantenha realmente uma rotina. Por exemplo, agora de manhã, nessas 2 horas eu só vou trabalhar e depois eu faço outra coisa. E não fica igual ping-pong de um lado para o outro, sabe? Senão você não consegue finalizar a sua tarefa, né? E consequentemente você vai postergando as coisas. E aí por isso você tem talvez aquele sentimento de putz, nunca finalizei alguma coisa, ou deixei para amanhã o que eu podia ter feito hoje. Então isso não é legal. Então coloque sim rotinas e pausas. Pausas é muito importante. Pausa para tomar um café, pausa para almoçar, enfim, pausas para descanso de 10 minutos. Isso é fundamental, mesmo em casa. Nas empresas, geralmente, pode ser que algumas tenham essa questão de bater ponto ou então comunicar quando você vai sair, depende de cada empresa. Mas em casa, você precisa ter essa disciplina e é muito importante para você turbinar o seu home office. Uma das técnicas que eu gosto bastante é a técnica Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar, mas você fica, por exemplo, 50 minutos ou 2 horas em uma atividade, somente em uma atividade. E aí você tira pausas, algumas pausas fracionadas e aí depois uma pausa longa. Isso é ótimo. E existem outras técnicas que eu posso falar isso em um outro vídeo. E a quinta e última é a saúde mental. Como eu falei, a ergonomia trabalha em cima disso e sim, você precisa pensar nisso também. Essa parte de, como geralmente quando a gente está em home office, a gente fica mais isolado. Tem algumas pessoas que não gostam disso e aí procuram coworkings ou então cafés compartilhados para você se socializar. E isso é muito bacana, porque aí você consegue fazer o seu trabalho e ter essa socialização também, fora o networking, né, que é muito importante. E o mais importante, se você na sua empresa tem uma área sobre saúde mental, utilize-a. Procure ajuda se você precisa de um profissional especializado nisso, ou então se você está com algum problema, algum detalhe no seu trabalho, é sempre importante comunicar ao seu supervisor, para aí sim eles conseguirem fazer a gestão direitinho desse processo, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário que eu vou amar ler. Divulgue para outras pessoas, para elas saberem, né? Às vezes a pessoa não sabe, não tem essa informação e é o que eu falei, o mínimo que seja, um detalhe pode fazer toda a diferença, tá bom? Então, eu espero que vocês turbinem o seu home office, turbine o seu trabalho, conquiste as suas metas, conquiste os seus sonhos. Se precisar da minha ajuda, é só entrar em contato. Um beijo e até o próximo vídeo!